Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora ao nosso último vídeo da nossa série de aulas teóricas que estamos fazendo. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar o que o taekwondo quer de você. E a resposta é Ilio. Quando a gente pensa em taekwondo e aonde ele nos leva, o que ele quer da nossa evolução, é interessante olhar para os kunsês, para os tuts, e pensar que eles são um roteiro do que eles desejam dos alunos. Nesse sentido, eu diria que tanto para ITF quanto para WT, o objetivo final é o que a gente chama de Ilio, que é a unicidade, unidade. Tá? É o conceito de que corpo e mente são um, material e imaterial são um. O pessoal da ITF vai dizer a gente não tem Ilio. Não tem entre aspas, porque, primeiro, o Ilio, ele é o pensamento do monge budista Won-Ryo. Então, dentro da WT, esse conceito aparece dentro do último conceito, que é o Ilio, e na ITF ele aparece discretamente nos duos de coloridas dentro do Won-Ryo, que é quem desenvolveu essa ideia. E se a gente for pensar, qual é o último tom da ITF? Que é o tom Il, que é a ideia da Coreia unificada. Então ele expressa a ideia do General Choi de rever a Coreia unificada. O General Choi era uma pessoa bastante inteligente, então ele expressou o desejo dele de ver materialmente a Coreia voltar a ser um, para discretamente colocar essa ideia para os praticantes da ITF de unidade, de volta para a unidade. E nesse sentido, não é diferente do Ilio da WT. Vamos aos poucos. Primeiro, quem foi o Won-Ryo? O Won-Ryo é o patriarca do budismo coreano. Não foi ele quem introduziu o budismo na Coreia, mas ele é o representante mais expressivo. E a principal história dele envolve que ele foi viajar com um amigo para a China em busca da iluminação, e no meio do caminho eles se perderam e ficou escuro, eles estavam com fome, estavam com frio, estavam com sede e não conseguiam enxergar nada no escuro, e ele, se arrastando no chão, encontrou água e encontrou uma cumbuca, e ele encheu essa cumbuca de água e tomou, e foi a água mais deliciosa e refrescante que ele tinha tomado na vida dele. Ele toma e ele desmaia de cansaço, e quando ele acorda pela manhã, horrorizado, ele vê que na verdade aquela poça era uma poça lamacenta onde tinha um cadáver de qual ele usou o crânio como cumbuca. E nesse momento ele alcançou a iluminação de que existe uma diferença daquilo que a gente vê, né, para aquilo que realmente é, para aquilo que a gente acredita e como que as coisas realmente são. Então, dentro do nosso conceito, a lama, o cadáver e tudo nos leva ao nojo e a uma repulsa, mas ele, sem a visão naquele instante, só pelo sentir, foi a melhor coisa da vida que ele tinha enfrentado, que é passado. Ele então volta para a Coreia e ele passa a transmitir isso, e ele consegue bastante difusão do budismo, porque ele é uma pessoa bastante carismática que anda entre o povo, então ele consegue falar a língua do povo, está ali inserido no meio. Tá? Qual é, como a gente falou, a grande filosofia dele é o Ilio, que é a unidade, que é o conceito de que tudo no final é uno. Então vocês notam por esse exemplo que no final, quando tudo é puxado de volta, tudo volta para o centro. Então é importante ver isso junto da ideia lá do Tegu que a gente começou, que ele vem com a ideia do Big Bang, de que vocês têm um uno, um vácuo que vira um que explode, então ele espalha todas as coisas, e depois ele prevê que no futuro vai haver um movimento, vai parar a expansão do universo
e vai voltar a ter um movimento de contração de volta para a unidade. Então, no início, o Uno se espalha em várias cores. Pensem tipo na luz branca, que quando a gente refrata ela tem as cores, mas essas cores são só parte dessa cor branca. E no final, tudo volta para si. Por que eu usei esse exemplo? Porque agora eu vou entrar num ponto que é delicado para nós ocidentais, que é falar do ideograma do Punse. O ideograma do Punse é a suástica. A suástica, ela hoje está associada negativamente ao nazismo e é importante separar isso. Ela é um símbolo, ela é uma cruz em movimento, em que aparece em várias civilizações aos milênios do ano sem se interligar. Os nazistas se apropriaram dela, curvaram ela, porque eles tinham essa ligação de dizer que eles vinham do povo ariano, um povo branco originário da Índia. Então, por favor, esqueçam, deletem toda essa parte do nazismo, não tem nada a ver com isso. Vocês vão encontrar essa suástica no Oriente, em templos budistas, marcando como rosa dos ventos, em mapas. Vocês vão ver até em carrocinha de picolé, porque ele é um símbolo bastante auspicioso. Tá? Ele tem vários significados conforme a cultura, e ele tem uma representação tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque o objetivo dessa série é simplificar e fazer vocês entenderem melhor o Taekwondo, tá? O que eu quero que vocês entendam é, imaginem isso como uma cruz e essas barras laterais dão uma representação de movimento. Quando essas barras são viradas para a direita, elas têm uma representação do Sol e uma representação de expansão, de evolução, como se fosse abrir. E quando ela é voltada para a esquerda, ela tem uma ideia de involução, parece errado, porque ninguém está regredindo, mas de contração, de volta para a unidade. E é essa que aparece no Ilho. É o que aparece lá no Punse. Vocês vão olhar ele de cima e é exatamente um ralo girando e puxando tudo de volta. Não é incrível isso? Isso é tão descarado no Punse que o Ilho é o único Punse em que os movimentos que fazem o Kihat são voltados para o centro e não para as bordas em expansão. E é tão descarado que ainda são Kihats de ponta de dedo, ele aponta para o centro com um Gyeong-song Put. Não é bem legal isso? Então, a gente começa lá no Taeguk e que se expande, o Uno que se expande em 10 mil miríades, e agora lá no fim, no Ilho, ele volta para a unidade. Não é a mesma unidade, e vocês devem estar se perguntando como raios isso se relaciona ao treino. Eu vou dar uma explicação bem simples. Quero que vocês pensem na técnica. Se vocês já têm algum tempo de treino, vocês sabem que um bom soco não é um movimento só de braço. O bom soco, ele resulta lá do pé de empurrar o chão, de encaixar o quadril, de encaixar a cintura escapular e transmitir para o braço. Então, uma boa técnica, ela é resultado da unidade dos diferentes segmentos do meu corpo, certo? Para você que já treina mais tempo, você deve estar pensando que não é só isso, que um bom soco, ele não depende só da unidade dos diferentes segmentos do corpo. Ele depende também de uma unidade de respiração, de direção de olhar, de foco e de intenção. Então, existe um aspecto físico e existe um aspecto material, espiritual junto do material, tá? Mental e espiritual, ok?
Então, um bom soco ele é o resultado do nosso trabalho em unir todas as diferentes facetas do nosso corpo e do nosso ser naquele ponto, naquele soco. Quando a gente entende isso, a gente consegue expandir para os outros. Como que eu faço isso? Primeiro vamos pegar o nosso corpo em si. Quando começou a evolução, a gente primeiro teve seres unicelulares. E esses seres unicelulares eram extremamente limitados. E o que aconteceu com a evolução foi que seres unicelulares foram se unindo para criar unidades mais especializadas. Então, esses seres unicelulares, eles se unificam, trabalham em unidade para constituir um ser mais complexo, que é o caso do ser humano. Hoje nós temos células especializadas em proteção, em eliminação, em reprodução, células do cérebro, dos músculos, cada uma na sua devida função para criar o que está hoje no topo da evolução, que é o Homo sapiens. Então, o que nos difere em capacidade daquele ser unicelular lá de trás é que agora somos milhões e milhões de células juntas, cada uma com uma função, mas todas em unidade para que a gente possa viver melhor e existir melhor. Quando a gente tem uma disruptura, uma quebra dessa harmonia, a gente tem câncer, a gente tem doença. Então, se essas células elas não trabalham em harmonia e em prol de um objetivo comum, cada um em sua especialização, a gente não fica bem de saúde. A gente pode então estender isso para fora em termos de sociedade. Então, hoje o ser humano ele está planejando colonizar Marte. Como que a gente faz isso daí? Isso só é possível porque cada ser humano do planeta é como se fosse uma célula especializada em alguma função. Então, se não tivesse pessoas que estudassem para ser médicas, se não tivesse pessoas que fossem limpar as ruas, pessoas que fossem policiais, pessoas que fossem professoras, eu não estaria aqui hoje dando aula de taekwondo, porque provavelmente eu estaria acordando às 5 da manhã para cortar a lenha, para arar o meu campo, para caçar, para fazer tudo o que é necessário para sobreviver. Mas como cada pessoa toma um papel para si, podemos todos nos especializar em nossas áreas. Então esse é o entendimento da sociedade, de que a sociedade sim é uma união de seres independentes, especializados, que quando trabalham em harmonia, a gente consegue uma grande progressão coletiva. E quando a gente trabalha de forma disfuncional, a gente se destrói como um câncer. Isso, gente, é ilho, é a unidade em tudo. É a unidade necessária para um simples gesto como dar um soco ou um chute. É a unidade necessária para internamente nós sermos um Homo sapiens. E a nossa unidade coletiva de que todos somos especializados, mas em unidade conseguimos crescer coletivamente melhor. Então, essa é a busca do taekwondista com o Yin-Yo. E é isso que o treino, a experiência, a busca da unidade da técnica nos faz refletir e nos faz expandir para todas essas outras áreas. Não é incrível? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixem de curtir, de compartilhar, de deixar a opinião de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.